palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Amados irmãos e irmãs, iniciamos com esta celebração a Semana Maior, Semana Santa. E muita gente aproveita esses dias da Semana Santa para descansar, para ir para a praia, para viajar. Mas para nós que somos cristãos, para nós que amamos nosso Senhor, este não é o tempo de ir para a praia, é o tempo de sofrermos juntos com aquele que por nós sofreu, aquele que para a nossa salvação desceu dos céus e enfrentou toda a dor, toda sorte de humilhações, de escárnios, até o ponto de ser crucificado para a nossa salvação. Jesus entra em Jerusalém. Jesus sabia do que lhe esperava. Jesus sabia de fato o que o estava esperando. Jesus sabia da cruz. Jesus sabia porque, por mais uma vez, ele predisse aos discípulos: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. A ressurreição é uma verdade. O Cristo que nós servimos, o Cristo que nós seguimos, o Cristo que nós amamos, ele está vivo, ele não está morto. São Paulo vai dizer que se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Se você e eu tivéssemos saído de casa para vir aqui rezar, falar de Deus que está morto, seria uma perda de tempo. Mas este Cristo que nós estamos aqui servindo, adorando, este Cristo para quem nós entregamos a nossa vida, ele ressuscitou, ele está vivo. Eu não me apresentei, eu sou o Padre Silas aqui de Três Corações, da comunidade Magnífica, e hoje, 29 de março, completo 17 anos que eu recebi a medalha da comunidade, que é o nosso sinal. E hoje de manhã, rezando, agradeci a Deus por fazer parte dessa obra, dessa comunidade. E assim como Nossa Senhora, eu peço a graça de poder dizer sempre que o poderoso fez em mim maravilhas. Mas não precisa ser a comunidade magnífica para dizer: o poderoso fez em mim maravilhas. Podemos repetir? O poderoso fez em mim maravilhas. O poderoso fez, meu irmão e irmã, na sua vida maravilhas. A maior maravilha que Deus fez, primeiro foi ter nos criado, primeiro foi nos ter posto neste mundo. Você e eu não estamos neste mundo por acaso. Você e eu não somos uma falha dos nossos pais, um acidente de percurso. Será que você vai achar um pouquinho melhor? Lá atrás? Às vezes abaixar um pouquinho. Você não é um acidente de percurso. Você não está aqui porque, eu não sei o que eu estou fazendo nesse mundo. Eu não me encontro, não me encaixo. Mas meu pai não me esperava, minha mãe não me esperava, minha avó não me esperava. Não sei quem não gostou de mim, não sei quem não me acolheu. Não importa. Deus te quis. Deus te quis nesse mundo. Você veio na mente de Deus. Deus sonhou com você e Deus te quis aqui. Você só está vivo, eu só estou vivo, nós só estamos vivos porque o Senhor nos põe de pé. O Senhor nos sustenta. Ele é a nossa razão. Como nós não podemos viver sem o ar, qualquer um de nós sabe
nossa boca, nós vamos cair e morrer. Nós não vivemos sem o oxigênio, nós não vivemos sem o ar. Da mesma maneira, você e eu não conseguimos viver sem Cristo. Você e eu não conseguimos viver sem Deus. Ele que nos sustenta, Ele que nos mantém de pé. Ele é aquele que nos ama e nos mantém de pé, vivos. A primeira grande graça foi termos criado, foi termos colocado neste mundo. Ele preferiu que você estivesse aqui do que você não tivesse existido. Daí já deve ser a nossa gratidão a Deus. Ele fez maravilhas, Ele me deu a vida. E depois, queridos, este Deus que nos deu a vida, morreu na cruz para nos salvar. Este Deus que morreu, que nos deu a vida, foi até as últimas consequências para nos tirar das garras do demônio, para nos tirar da goela do leão, para nos arrancar do pecado e nos abriu para nós as portas do céu. Você e eu temos um lugar com Cristo. Você e eu temos um lugar à mesa do banquete. E é isso que Jesus disse para os seus discípulos. Quando ele anunciou que iria morrer, os discípulos ficaram entristecidos, ficaram aborrecidos, cabisbaixos, e Jesus disse a eles: não se entristeçam os vossos corações. Não vou, mas eu vou preparar um lugar para vocês. E depois que eu tiver ido, eu virei e levarei para que estejam comigo aqueles que me amaram. Há um lugar no céu para mim e para você. Há um lugar no céu preparado para nós, com carinho por Cristo. E esse lugar foi comprado, foi adquirido, não a preço de ouro e de prata. Esse lugar foi adquirido pelo preço do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Você e eu estamos caros, pois o Deus deu a vida por nós, para mim e para você. E o céu é uma realidade, queridos. O céu não é algo longe, distante, que nós ouvimos falar na catequese, que a nossa mãe, nosso pai nos ensinou. O céu é uma realidade. Os anjos, os santos, a Virgem Maria. E o nosso coração, o meu e o seu coração, anseia por isso, anseia contemplar a face de Deus. A nossa alma tem sede de Deus. A nossa carne o deseja, porque nós fomos feitos por Ele e para Ele. O nosso coração tem sede de eternidade, o nosso coração tem sede de infinito. Nós queremos algo maior, que as coisas passageiras não preenchem, que as coisas deste mundo não são capazes de preencher. Nós temos desejo de infinito, nós temos desejo de Deus, nós temos desejo de céu. Isso é uma realidade, isso não é uma utopia. E lá está o nosso tesouro, como vai dizer a canção, lá onde não há choro, lá onde a alegria é perene e é verdadeira. Mas, meus irmãos, minhas irmãs, para que nós cheguemos lá, é necessário passar pela nossa celebração de Deus. É necessário passarmos pela nossa via sacra. E nós a vivemos neste mundo, com as alegrias, com as dificuldades, com as quedas, com os avanços nos retrocessos. Assim nós vamos caminhando nessa vida, assim nós vamos caminhando neste mundo. Aqui neste mundo ainda temos que lutar contra aquele que é o inimigo de Deus e nosso, aquele que tem gosto em nos perder, aquele que quer nos arrastar da presença de Cristo, aquele que nos quer levar para a infelicidade eterna, que é o inferno, que é a vida longe de Deus. É que você e eu precisamos a cada dia decidirmos por Cristo, fazer a vontade dEle, renunciar àquilo que é mal, renunciar àquilo que nos afasta dEle, renunciar ao pecado, para que caminhemos com Cristo. Ele é o caminho. Ele que é o caminho, Ele nos ensinou o caminho. Ele está conosco e Ele nos ajuda na nossa caminhada. Nós não estamos sozinhos. O Senhor está conosco. Ele é o Emmanuel, Ele é o Deus todo.
Aí ele coloca as seguintes palavras dos nossos lábios: Deus é eterno e todo-poderoso, para dar ao gênero humano um exemplo de humildade. Exemplo de humildade. Quisestes que o nosso Salvador assumisse a condição humana e morresse na cruz. Meus queridos, Ele é Deus. Ele estava na criação do universo, do céu, da terra, da lua, das estrelas, das montanhas, de tudo que existe. E este Deus tão grande assume a nossa natureza humana, se encarna no ventre da Virgem Maria, e como nós, se assemelha em tudo. Ele fez tudo o que nós fizemos, exceto o pecado. Ele só não pecou, mas ele sentiu a fome, a sede, o frio. Ele chorou, ele sorriu. Ele fez tudo que você e eu fazemos, menos o pecado. Ele veio nos dar este exemplo de humildade, vai nos dizer a oração. O humilde é aquele que sabe o seu lugar. O humilde não quer ser mais do que se é, nem menos do que se é. O humilde sabe deixar Deus no centro. O humilde sabe deixar Deus ser Deus. O humilde não quer ocupar o lugar de Deus, mas deixa o lugar central com Deus. E você e eu somos tentados dia após dia tirar Cristo do centro, tirar Cristo do trono e colocarmos a nós mesmos, as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos planos, os nossos projetos. E quando eu assumo o lugar de Cristo, a minha vida vira uma bagunça, porque eu não dou conta de me governar. Eu preciso do Salvador. Eu não posso deixar que as minhas paixões, os meus desejos me governem, me dominem. Pelo contrário, eu devo submeter-nos a Cristo e deixar que Cristo reine. Aí está o segredo. Diante de Cristo, eu não falo de igual para igual. Diante de Cristo, eu abaixo o meu topete. Diante de Cristo, eu desço os degraus. Diante de Cristo, eu me prostro, eu me jogo. Assim como aquele povo jogavam no caminho as suas vestes, colocavam os ramos para que Cristo pudesse passar. Hoje você e eu somos convidados a prostrar na presença do Senhor o nosso coração, a derramar diante dele a nossa vida e falar: eis-me aqui, Senhor. Eu não quero mais governar a minha vida, governe tu a minha vida, Senhor. Eu não quero mais fazer a minha vontade, mas eu quero fazer a tua. Eu quero te obedecer, Senhor. Eu não quero dar razão aos meus desejos, as minhas vontades, que muitas das vezes, se não em todas, me afastam de ti. Eu quero dar razão ao egoísmo, à impureza, à concupiscência, aos pecados, porque o meu pecado te levou para a cruz. Eu não quero mais saber deles. Eu quero viver a tua graça, Senhor. Eu quero me jogar, Senhor. Eu quero me lançar aos teus pés e dizer: eis-me aqui, Senhor, faça-se em mim segundo a vossa vontade, que a sua vontade se cumpra na minha vida. Eu quero viver uma vida que agrade a Cristo. Eu quero viver uma vida que alegre a Cristo. Eu não quero viver uma vida que entristeça a Cristo, porque eu não posso viver na igreja, eu não posso ouvir o Evangelho, eu não posso participar da comunhão e viver uma vida torta, e viver uma vida que desagrada o Senhor. Eu quero ter coerência, quero levar a sério o Evangelho, não só dentro da igreja, mas também no meu trabalho, na minha família, na minha casa, no meu namoro, no meu noivado, no meu casamento. Quero ter uma vida que agrade a Cristo. E aí, meu irmão, minha irmã, você vai experimentar a alegria que é viver na presença de Cristo. Você vai gozar da alegria da amizade com Cristo. Como eu disse antes, essa alegria que ainda é visitada pelas dores, pelas dificuldades, pelas tribulações. Mas quando fecharmos os olhos para este mundo, abriremos os olhos à presença do Senhor
e receberemos dele, escutaremos dele aquelas palavras: vinde bendito de meu Pai, assentai-vos comigo, vem para o lugar que eu preparei para você. E essa alegria não tem fim. Por isso, queridos, já encerrando, vamos viver bem essa Semana Santa. É uma cerimônia belíssima. Quando nós vemos, ontem teve um teatro na praça, e nós vamos, dia após dia, nós vamos perceber o cheiro de incenso, das velas, dos tocheiros, das cruzes, do canto da Verônica, da paixão do Senhor, da procissão do sepultamento do Senhor. Mas tudo isso deve me fazer pensar: foi por mim que passou tudo isso. E nós não vamos chorar de dó de Jesus, porque não precisa da nossa dó. Foi o que ele disse para aquelas mulheres que choravam, acompanhando para o caminho do Calvário: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós, por vossos filhos. Nós não vamos chorar de dó de Jesus, vamos chorar por nós. Meu Deus, como é que o Senhor passou tanto, o Senhor sofreu tanto para libertar do pecado, e como é que eu ainda continuo dando hospedagem para o pecado na minha vida? Como eu consigo ainda viver no pecado? Eu não quero mais, Senhor. Eu quero sair desse pecado, eu quero me confessar, eu quero fazer as pazes com Deus. Eu não quero, Senhor. Foi o que eu estava pensando durante o momento da nossa entrada, o momento das leituras. Ele passou tudo isso por mim. E como eu ainda sou tão lento para viver a santidade, como é que eu ainda demoro tanto para amar Jesus, como é que eu ainda tenho medo de sofrer por Ele, como é que eu ainda hoje ainda me nego. Eu não quero mais. Eu quero fazer a vontade do Senhor. Eu quero experimentar a Páscoa na minha vida. Mas nós não viveremos a Páscoa se não passarmos pela cruz, se não crucificarmos com Ele os nossos pecados, as nossas mazelas, se nós não nos derramarmos da presença do Senhor e permitir que Ele caminhe na nossa vida, na nossa história. Peçamos uma vez mais essa graça a nós, a mim e você, filhos queridos e amados, filhos que Deus ama loucamente. Se você ainda está distante, mesmo estando na igreja, se você precisa ainda se confessar, precisa se fazer a sua reconciliação, há tempo que você não confessa, há tempo que você não tem, por favor, aproveite esse tempo. Confesse, dê seus pulos, reconcilie-se com Deus, não há tempo. Não sabemos, você não sabe nem eu, se estaremos aqui na próxima Semana Santa. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não protere indefinidamente o seu dia de voltar para Deus de todo o coração, porque esse é o dia que o Senhor fez para nós. Esse é o hoje no qual o Senhor te chama a uma amizade profunda com Ele. Foi por ti, foi por mim, foi por nós que Ele morreu na cruz. Vivamos uma vida que de fato honre esse sacrifício. Não joguemos no lixo o que o Senhor fez para a nossa salvação. Ele nos ama e não vai deixar de nos amar e não vai desistir de nós. Cabe agora a mim e você corresponder a esse amor de maneira muito concreta e muito sincera